Mais uma vez o Fantástico. Vou jogar na tela. Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira. Então eles agora vão comentar, numa versão mais nova, recente, o que a gente acabou de assistir, tá? Vamos continuar. Nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram... Cavalão bombado, daqui a pouco o pessoal pede para analisar o shape. Mas isso aí eu não sei absolutamente nada. Nem sou muito recomendado para falar disso também, né? Mas se o pessoal quiser que eu comente, vamos lá. Chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente... Olha que interessante, nessa época a aeronáutica tinha ministro. Não era tudo integrado no Ministério da Defesa como é hoje, né? Interessante. Eu acho que esse modelo antigo era melhor. Centralização de poder geralmente não é uma coisa boa. Há um processo bastante... Júnior Enéas, porém eu amo muito ela, Douglas. Eu sei que ela é profana, mas tá difícil de largar. Eu sou cristão, mas também acredito que devemos ser inclusivos. Pela graça eu a perdoo. Mas, cara, tem que ver o que você entende por amor, né? Porque quando você vai entrar num relacionamento com a pessoa, você visa o casamento, certo? Como é que você, como cristão, vai se casar com uma pessoa, como você coloca aí, altamente profana e pagã? Você pode estar vivendo aí uma paixão e tal, mas isso passa com o tempo. Isso não dura muito, né? Então, o que você tem que prezar é a pessoa ter bons valores. E, de preferência, de acordo com a sua fé, né? Eu, particularmente, tá? O pessoal aí pode discordar, tudo bem, mas na minha visão é inadmissível uma pessoa cristã se casar com uma pessoa altamente profana e pagã, como você descreveu. Parece que a menina é uma bruxa. Até de um ponto de vista bíblico seria errado, né? Não é recomendável, pelo menos. Vamos colocar assim. The Boss. Salve, Douglas. Um abraço. Seu trabalho é top demais. Acho que o Arrascaeta vai fazer gol hoje. Você torce para o Flamengo? É nóis, tamo junto. Não, cara, eu não acompanho muito futebol, não. Time, assim que eu torço, é o Vitória. Série B. Não torço pro Flamengo, não. Bom, teve mais comentário... Acho que não. Vamos continuar então. Eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Isso muda bastante a história. Não é apenas relatos de pessoas. Tem equipamento, radar. Identificou objetos não identificados. Começa a ficar interessante, não? Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador. Legal. Agora eles vão falar a cronologia de todo esse evento aí. Vamos ver. De tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?"
O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer. Tu tá percebendo, cara? O Brasil já vivenciou essa histeria OVNI de um modo muito mais forte do que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. Mas muito mais forte. Imagina se isso fosse nos Estados Unidos. A Força Aérea Americana, vários aviões, avistamentos, o radar detectou. Imagina, cara. Isso já aconteceu no Brasil. Você percebe? Perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. Interessante, não? Os caras, usando caças F-5, não conseguiram se aproximar dos objetos. Muito curioso isso daí. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho, pô. Ah, peraí, deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Mas, eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Quem sobe, quem desce, nem pra esquerda nem pra direita. Tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores. Muito parecido com outros testemunhos que a gente viu, né? Segue um padrão. Uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Super burrão. Para mim, isso tudo é conspiração para esconderem a existência alienígena. Então eles criaram essas teorias da conspiração como TP, geocentrismo e faça daí da lua. Conspiração? Pô, se isso aí for conspiração, cara, envolvendo tantos pilotos, comandante de força aérea, radar, tá tudo registrado, meu. Você pode não acreditar que sejam naves alienígenas, tudo bem. Nem eu acredito nisso. Mas que a coisa tá acontecendo? Sim, tá acontecendo. As pessoas estão observando fenômenos estranhos no céu. Letícia Correia. Douglas, você sabe se é comum ter avistamentos nos continentes africanos e asiático? Não me lembro de existir relatos. É sempre em regiões próximas dos Estados Unidos. É muito menos nessas regiões africanas e asiáticas, mas existe também. Lá no documentário da Fácil eu até coloco uma foto de um avistamento da China. Então existe também lá, tá? Júnior Enéas, sim, ela parece uma bruxinha mesmo. Tá complicada essa situação, hein, cara?
Mas sabe, Douglas, as mulheres são nossas fraquezas. Pois é, diga Adão, né? Ou seja, dela me conforma a sua beleza, penetra meu coração. Você acredita em perdão pela graça? Sim, eu acredito, mas perceba, você está se colocando numa situação que é muito complicada. E você tem que vigiar para essa cidadã aí não te desviar do caminho, tá? Porque você... Tipo, cara, isso já aconteceu com Salomão também, né? Essa coisa da beleza e tal, as mulheres elas acabam levando o homem, muitas vezes, para um caminho mau. Tá? Então você tem que ficar bem atento quanto a isso. Por isso não é recomendável, tá? Você pode seguir esse caminho aí, investir nela, tudo bem. Mas não seria a melhor coisa a se fazer, no meu ponto de vista. Chuck Norris. Douglas, acredita que a operação do erro... Opa, pera aí que eu vou colocar agora aqui. Aqui. Acredita que a operação do erro dita por Paulo pode ter relação com os aliens? Sem dúvidas. Eu comento sobre isso no documentário Invasão Alien. Tá? Sem dúvidas, o Chuck Norris. Teve mais comentário. Voe Atos. Douglas, manda double bíceps. Ah, cara, isso aí não é comigo, não. As mensagens estão demorando para aparecer, né? Júnior Bombado. Não sei se você tem conhecimento sobre o assunto, mas poderia fazer um vídeo sobre o anticristo via através do Super Xandão. Sim, esse é um assunto bem interessante. Tem alguns vídeos aqui que eu comento sobre o Apocalipse, né? Mas sim, a gente pode tratar sobre isso sim, tá? Pessoal, só um segundinho aqui, porque eu preciso ver porque essa mensagem está demorando de aparecer. Acho que é alguma configuração. Duração máxima, tempo máximo, tempo mínimo. Configuração. 30 segundos, 60 segundos. Bom, vou mexer aqui alguns parâmetros para ver. Duração do som de alerta. Vamos ver se melhora aí. Teve mais comentário? Thiago Gomes. Pera aí, que eu já li o seu comentário. Thiago Gomes, você acredita que estamos próximos de uma confirmação por parte dos governos que esses ETs demônios existem? Se sim, qual seria o intuito deles e por que esconderam por tanto tempo? Eu acredito que eles precisam alimentar a cultura com isso, tá? Porque há sim uma agenda alienígena. Basta você ver como eles investem isso nos filmes, na literatura. Agora, né, esse murmurinho de avistamento, vocês estão escondendo coisas. Eu destrincho isso lá no documentário Invasão Alien. Eu acredito sim que vai ter uma invasão alien fake, tá? Eu acredito que vai ser tudo propagado pela mídia e pela TV e as pessoas vão acreditar. E sim, isso tem tudo a ver com o anticristo. Esse é o meu ponto de vista. Eu comento lá no documentário. Vamos continuar aqui. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento ele me informasse. Tem maneira com ele à vista? Aqui temos a ponta vista. Esse bem visível, poderia escrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Está indo atrás. Sério, está indo. Controle. Está vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. Lucas Cardoso, eu sou Bahia e acompanho o torcedor do Vitória. Pois é. Mas essa rivalidade fica só no futebol mesmo, né? Nada pessoal. Vamos lá. São 3 luzes. Mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa?
Quanto tempo? Rapaz, eu não sei, pra mim o olho aqui tá parecendo uma estrela, mas só que um monte de fogo bonito, rapaz, tá vermelho, amarelo, branco, tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui, deve ter uns cacos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Pô, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só dos pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Esses caras aí não parecem muito profissionais não, né? Mas beleza. Bom, eu vou colocar aqui alguns vídeos supostamente de alienígenas, tá? Eu vou deixar pro final da live. Tem um canal aí que começou a propagar vídeos que o governo escondeu dos alienígenas. Eu acho que é fake, mas quem sabe, né? No final da live a gente vê. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se aumenta. Super burrão, esses dias eu tive um pesadelo que quase me destruiu. Eu sonhei que a Terra era plana e geocêntrica, exatamente como você e o Xandão falam. Mas felizmente acordei e continuo na bola giratória. Ah, mas essa coisa giratória aí que é um sonho, né? Isso que é um sonho. Você tem que sair das ilusões, dos sonhos e encarar a realidade do mundo, cara. Que é um mundo parado, tá? A Terra está parada. Tiago Gomes, você acredita que estamos próximos de uma confirmação por parte dos governos? Ah, essa eu já respondi, né? Já respondi. Vamos lá. Tava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. The Boss. Isso de mostrar gráficos e detalhes, tudo para entrar na mente e fazer lavagem cerebral. É triste ver pessoas acreditando nisso. Acho que por meio de propaganda e programação neurolinguística vai fazendo a mente dessa galera fraca. As pessoas hoje estão acreditando muito em simulações de computador, né? Onde o programador faz o que ele quer fazer, o que ele quer entregar ali, né? E as pessoas acabam caindo nessa. Júnior Enéas, ainda sobre isso, eu tenho conversado com outra menina durante esse namoro. Ela é meio cristã e tal. Cara, esse caso seu tá começando a ficar enrolado, hein? Pera aí. Ela é mais cristã e tal, mas ela tem umas imagens meio sinistras no quarto dela. Por isso tô indeciso. Quer dizer que tem uma outra menina nessa conversa, cara? Tá estranho isso daí. Tá esquisito. Você tem que se decidir. Se for para escolher entre uma menina, como você coloca, altamente profana e pagã, e uma menina meio cristã, eu acho que menos pior é a meio cristã. Mas também não sei, né? Que tipo de meio cristã é essa? Mas tá ficando cada vez mais enrolado esse caso seu. Charles P. Almeida. Vou colocar seu comentário aqui. Boa noite, Douglas. Nova notícia. Sobre a NASA. Quer ampliar parceria com o Brasil no monitoramento da Amazônia. Péssimo, péssimo. Essa é quase uma questão de soberania nacional que a gente está cedendo para esses caras. Só falta eles acharem ETs na Amazônia e colocar todo o seu exército lá. O que acha sobre isso? Eu acho péssimo, né? A gente meio que já cedeu isso pro Elon Musk, que é só um testa de ferro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Já falei isso aqui. Mas a galera acha, não, é uma empresa privada e tal. Não, tudo ali tem a ver com o governo americano. Tá? Vamos continuar. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Restos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver... É fake, Douglas, é fake. Pode ser. Eu não tenho essas
certeza 100%, tá? Mas é muita gente envolvida, pessoas que eu penso serem sérias. Você tá falando dos alienígenas aqui, desses casos aqui, ou do cara lá com a namorada pagã e tal? Quer dizer, eu não sei pros dois, na verdade. Eu não coloco minha mão no fogo em nenhum dos dois. Mas eu acho que, no caso aí dessa operação, tem um fundo de verdade sim, tá? Estavam de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele tipo de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã, os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora eu não cheguei a ver mais não. Você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada, não sabe de nada. Positivo. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI com armamento pronto para ser usado. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Felipe Solano é uma agenda alienígena climática. Ver o que o Roger Morneau, ex-satanista, falou sobre os extraterrestres na década de 70. Abraço. Sim. Tem até uma pintura daquele Aleister Crowley de uma figura que lembra um ET, né? Cabeçudo. Isso em 1919. Então, né? A galera aí do lado negro da força já vem falando sobre os ETs há muito tempo também. Prossiga nesse contato, caçador. Caçador passando a rojão. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Tem Judite agora. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Passando rápido. Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Pois é, isso é o ponto-chave. Não é fenômeno atmosférico, não é avistamento de estrela, porque esses objetos eles reagem à presença de aviões, de caças, tá? Então, não é uma questão atmosférica, como muitas pessoas falam. É mais do que isso, tá? Parece que são objetos ali conduzidos por algum tipo de inteligência. Opa! Marco Túlio. Douglas, aquela passagem em Apocalipse 16 tem alguma relação com alienígenas, no qual diz: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos semelhantes às rãs. Pode ser, porque os alienígenas eles parecem com rãs, com lagartixas, né? E a gente sabe, lá no documentário eu falo isso, que essa galera aí alienígena, elas possuem pessoas. Os fenômenos de abdução são fenômenos demoníacos, de possessão,
né? Então, pode ser, cara, pode ser. A gente tem que ficar atento quanto a isso. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses dois ufólogos, pesquisadores de OVNIs, que conseguiram no Arquivo Nacional em Brasília a liberação gratuita dessas gravações. O fenômeno OVNI é real, existe, e o governo sabe disso, as Forças Armadas sabem disso. Essa documentação sendo exposta para o público permite que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres, né? Eram objetos voadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência deles, qual a origem. É alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Robert Rodrigues, um abraço e que o Criador o abençoe. Mande um salve para Valadares, Minas Gerais. Salve, valeu Roberto, Deus abençoe, um forte abraço. Pessoal, veja, eles estão falando em fenômenos inexplicáveis. A nomenclatura até já mudou também. A galera não chama mais UFO, né? É outra nomenclatura agora. É fenômenos aéreos inexplicáveis. Charles P. Almeida. Boa noite, Douglas. Nova notícia sobre... Ah, isso eu já comentei, né? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Valentine, faz mesmo um vídeo sobre o anticristo, seria uma boa pro canal. Sim, sim. Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo que eu separei. Vou dar uma olhada agora no chat para ver o que vocês estão comentando. Senhor Eric, Anjos Caídos. Pode ser. Júnior Enéas. Essa segunda menina tem imagens de demônio no quarto. Ué, mas ela não era cristã, cara? Tá esquisito essa história, hein? Ama K-pop e acredita em evolução. Mas ao mesmo tempo ela lê a Bíblia bastante e até me chama pra ler também. Ué, e tem demônios no quarto? O que seriam esses demônios? Então ela não é cristã. Então... Isso me deixa triste, porque não consigo fazê-la mudar. Bom, primeiro você tem que se decidir. Você está namorando uma menina, mas está de olho em outra. Você tem que se decidir, tá? Eu recomendaria você largar as duas e procurar alguma menina melhor, porque essas duas aí tá meio esquisito. Matheus Quirino. Eu vi o documentário da TV CH sobre o ET Bilu. Pra mim era demônio que ensinou tecnologia avançada. Ele até teleportava. Os portais aqui do Brasil já estão abertos. ET Bilu, você sabe que é uma farsa, né, cara? Isso aqui é Pô, ET Bilu, pô, tá de brincadeira. Eles que passaram que a Terra é convexa acharam a cidade perdida de Ratanabá. O Bilu falava até de Jesus. Só essa parte achei estranha. Você tá de brincadeira comigo. Não pode ser sério isso. Samuel Alves. Mostra o vídeo do Datena mostrando o OVNI. Isso tem poucos anos atrás. Foi aqui em SP. Ah, eu não separei esse vídeo, não. Daniel Azevedo. Salve, Douglas. Sou fã do Doc da Faça daí da Lua e também do Doc A Faça da Terra. Poderia repostar ele retirado as partes? Cara, hoje eu tenho uma visão diferente daquela que eu tinha quando fiz esse documentário. O meu papel aqui não é ficar provocando treta e briga entre diferentes grupos, né? Então, eu acredito que esse documentário não faz mais sentido estar presente aqui no canal, certo? Até por respeito também ao meu público. Então, eu não estou aqui para ficar criando atritos e discórdia entre pessoas, tá? Vamos lá.